Fala galera do C3, estamos aqui hoje com o Guilherme e Paulo da Pacini. A Pacini é uma das maiores empresas de grua hoje do Brasil. E estamos aqui também com o Bruno da Canopus aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, Guilherme, Paulo e Bruno. Obrigado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, e o tema de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco de segurança no trabalho, né? E deslocamento de materiais pesados. A Pacini, como uma das principais empresas de grua aí do Brasil, oferece um serviço diferenciado. Queria que algum de vocês pudesse falar um pouquinho rapidamente da história da Pacini no mercado. Sim. A Pacini, ela já tem uma longa história, mais de 30 anos no mercado. Nos últimos 20 anos no segmento de locação de equipamentos. Em 94, 95, na verdade, eu desenvolvi a mini grua, quando o mercado tinha um grande problema de como transportar o aço para cima das lajes. Então, antigamente, o aço era transportado por um guincho velox ou pelo elevador a cabo, que prendia o aço por baixo, né, do elevador. E aí o pessoal deixava o elevador um pouco mais alto, aqueles elevadores de cabo de aço, e dava muito acidente. Então, nessa época, eu comecei a entender, quando entrou a NR18, eu comecei a entender melhor ali o que precisava, qual que era a demanda que o mercado tinha que absorver. E eu desenvolvi um modelo de equipamento melhorado, que era, antigamente também usava o guincho velox, e eu entendi que precisava ter uma coisa melhor. Então eu desenvolvi uma mini grua, dei o nome de mini grua e dei o nome de L500. Então, durante muitos anos, esse modelo de equipamento atendeu diversas obras, né? E minimizando a parte de transporte vertical de aço, sem ter problema de queda de aço, machucar ninguém. Então, durante bons anos, a gente ficou com esse produto aí no mercado. Depois de algum tempo, a Gafisa contratou nossos equipamentos e a gente percebeu que tinha uma demanda por um aumento de capacidade de carga e de lança, né? Então, eu parti para um outro modelo de grua ascensional, com 6 metros de lança e com 1.000 quilos de carga na ponta. Então, a empresa foi construída em cima da necessidade do mercado. Cada vez que o mercado tinha uma necessidade, ou os meus clientes tinham uma necessidade para içamento de material, eu ia lá e aperfeiçoava. Então, durante esses últimos anos, eu me consolidei muito forte na alteração, na verdade, no aperfeiçoamento dos equipamentos de içamento de carga. Modulares, de forma que eu consiga colocar o equipamento em qualquer parte da laje, pode ser dentro do posto elevador ou num vão de laje. E aí, hoje eu tenho esse produto, né, que a gente está expondo aqui na feira, que já é uma máquina muito maior, com 18 metros de lança, 1.500 quilos de carga na ponta, para poder fazer o transporte de bloco. Mas não conta tudo dela ainda não. Guarda um pedaço para o final da nossa entrevista aqui. Paulo, muito legal a ideia. Então, a Pacini nunca foi uma empresa de equipamentos. Pelo que eu estou percebendo, você sempre foi uma empresa de soluções. Uma empresa de soluções. Você busca, hoje em dia, né, o mercado de marketing fala muito da dor do cliente. Exato. Percebi que você nasceu lá atrás já com esse conceito. Você primeiro entendeu a dor do cliente e aí foi criando soluções para poder desenvolver essa necessidade. Exatamente. Né? Diferente de vários players que tem no mercado, o meu produto é desenvolvido para atender a necessidade do cliente e não o que eu acho que é conveniente. Então, eu não vendo produto, eu vendo a solução. Quando eu chego numa obra que o cliente me fala assim, preciso de uma grua com 50 metros de lança. A primeira coisa que eu pergunto, você vai transportar o quê? Você entendeu? Aí, assim, eu preciso entender o que você vai fazer para eu te apresentar qual é a melhor solução. Então, eu sempre desenvolvi as soluções, os equipamentos em cima das necessidades, né? Foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei com os equipamentos que eu tenho. Muito bom. Paulo, me conta uma coisa. Eu acho que esse é o sonho de consumo de todo prestador de serviço, né? Conseguir entender a dor do cliente verdadeira e fazer essa compatibilização de vender exatamente o que ele precisa. O que você faz de diferente? Talvez agora o Guilherme, como cara de marketing, aí pode falar um pouquinho. Guilherme, o que vocês fazem de diferente para que o cliente possa ouvir mais vocês terem essa conexão com o cliente? Hoje a gente está investindo muito em questão tecnológica, então a gente está implementando tecnologia nos nossos equipamentos. Aqui na feira, na Concretio, a gente está expondo a operação remota das nossas gruas, então a gente vai poder controlar o içamento de carga a qualquer distância. Então eu posso ter uma grua lá em Belo Horizonte, que vai acontecer agora com a Canopus. Sim. A gente controlando ela aqui de São Paulo. Isso nasceu para resolver um problema que era a questão de mão de obra qualificada.
E com a Canopus a gente desenvolveu mais do que isso. A gente desenvolveu hoje um sistema onde o monitoramento dessa grua vai ser feito através das câmeras que serviram para a operação remota, para que a gente consiga ter muito mais segurança dentro da própria obra, né? Dentro do canteiro de obra. Isso vai evitar muita coisa, mas é só o começo, né? A gente brincou, a gente falou aí várias vezes que a gente está começando esse projeto agora, estamos validando, a gente tem uma operação rodando já com a Canopus no Tatuapé, a gente está rodando aqui na feira, e a gente está investindo muito nessa questão de tecnologia para que num futuro próximo a gente consiga zerar, inclusive, acidentes causados por qualquer tipo de questão aí de movimentação de cargas. Muito legal. Porque com a tecnologia, diminuição de ping e latência, a gente consegue utilizar os dados, a inteligência artificial a nosso favor, né? Então a gente vem investindo em tecnologia. Eu brinquei até com eles na última conversa, que a gente virou uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa de tecnologia para poder que desenvolve produtos. Mas é muito legal ver uma empresa da construção civil com essa cabeça de que a gente tem que ser tecnologia, né? Porque o mundo é tecnológico hoje. Ninguém mais vende, o serviço é commodity. E se a gente não embarcar tecnologia, a gente tá todo mundo morto. Brunão, contou aqui para nós que fez isso especialmente para você. Então eu preciso escutar o seu depoimento, cara. Me conta essa experiência. Vamos lá, falar um pouquinho antes da Canopus, né? Eu acho que apresentar também um pouquinho dessa parceria com a Pacini. Canopus é uma empresa mineira, tem 53 anos de mercado, uma empresa também bem familiar, estamos na terceira geração da família na frente da Canopus. E a Canopus também sempre tem dois segmentos hoje, falar um pouquinho também. A alvenaria estrutural, as obras aqui de São Paulo, e no BH e Rio de Janeiro, estrutura convencional, onde a Pacini é uma parceira que está conosco já há 5 anos na Canopus. Hoje tem um volume nós temos 12 canteiros rodando, sendo que 5 canteiros é grua Pacini. E olhando com essa parceria, a gente acredita muito forte na parte de equipamentos para abastecer a obra, né? Hoje, no momento de mão de obra do mercado, a gente conversando com o Guilherme, com o Paulo, falamos um pouco de como que seria o ideal das nossas dores aí de risco. A gente teve alguns acidentes de grua no mercado aí recentemente, e numa conversa surgiu um ponto, pô, daria para ter algum equipamento, alguma câmera na grua que eu pudesse remoto? Aí eles falaram, cara, não tem, mas vamos desenvolver. Aí, cara, Pacini foi atrás, estruturou, trouxe, a gente fez esse piloto na obra Tatuapé. Então agora a gente está medindo ele, né? Então a gente implantou isso faz 60 dias, fizemos alguns pilotos teste, e na próxima semana a gente intensifica isso, né, esta operação 100% remota, onde a gente minimiza o risco do operador estar no local de trabalho, né? Então a gente tira esse colaborador que sobe numa grua até lá 30 metros de altura, 50 metros de altura, fica exposto em uma cabine para um ambiente mais controlado, que é um caso desse, e com uma qualidade melhor. Que as câmeras, Rodolfo, hoje ela traz uma qualidade, uma eficiência melhor. De informação, né? De informação e de precisão. Sim, sim. Porque hoje, a gente vai ver, olhando lá no painel de operação remota aqui na feira, você vê hoje o local, a câmera, dando um zoom lá 50 metros no ponto onde está amarrando a carga. Perfeito. E o operador hoje dentro de uma cabine não tem essa visão. Ele tem vários pontos cegos. Vamos dizer assim que ele tem 60% a 70%, ele fica no ponto cego. Ele não está vendo, ele fica só no comando do sinaleiro. Com a grua remota, com as câmeras, ele consegue visualizar até a carga, até o plano de carga, que é uma dor nossa, nos nossos terrenos hoje muito apertado. Sim. Como que ele faça um plano de carga com segurança para conseguir subir uma carga que eu tenho uma área isolada? Então, além da segurança, ele te traz agilidade também, traz Além velocidade. da segurança, é ele isso? traz agilidade. Sim, Exatamente. Muito Ele legal. consegue ter a precisão da descida do maço, do garfo e pegar a carga mais precisa. Então, eu junto o útil ao Então, agradável. segurança, velocidade e precisão. Precisão. Porque precisão é uma coisa muito importante hoje na construção civil, né? A gente vem enfrentando um desafio aí de não conseguir industrializar. Sim, E um dos maiores desafios é a falta de precisão da construção, das construtoras, né? verdade. Conversando recentemente com o Angel, não é mais Tegra, né? Mas Sim, na época que ele sim. era da Tegra, eu falava para ele, Angel, qual que é o desafio? Por que vocês conseguem colocar banheiro pronto nas obras? Ele falou, porque a gente consegue fazer uma aprumada reta. Então, eu acho que isso é um grande desafio da construção civil, né? Conseguir ter padrão. Padrão. E eu acho que isso é um Na diferencial incrível. concepção do produto. Ter esse olhar lá no início da base. É isso. E, Bruno, me fala uma coisa. Eu entendi muito aqui da Pacini que eles têm esse fato de desenvolver algo para o cliente. Como você, como cliente, enxerga essa parceria? Porque é o conceito do C3, né, gente? Assim, ó, eu não acredito que existe fornecedor e Sim, cliente. Eu acho que lógico. existem parceiros. O tempo todo. É isso que a gente procura colocar. Que quanto mais parceiro você for do seu fornecedor,
mais performance você vai ter. É lógico, porque assim, o meu sucesso, eu só vou ter sucesso se você tiver sucesso. É. Se eu não te entregar o sucesso, minha empresa não vai ter sucesso. Então, a construção é a 4 mãos. É né? isso. Então, eu tenho que entender o que você necessita, eu desenvolver o produto, ou o serviço, ou a aplicação, ou o processo necessário para que você tenha a maior performance na sua atividade. E eu te torno o líder do seu negócio. Sim, Esse é isso é o mesmo. meu propósito. Agora, uma provocação, Bruno. Como é que a gente faz para que o mercado escute os fornecedores dessa forma, como você, Bruno, escutou eles? Porque você sabe muito bem, eu sou um cara polêmico e eu falo mesmo aqui, cara. A galera de suprimentos tá nem aí. A galera que chega em suprimentos lá, eles olham a última linha e, cara, eu vou atrás do meu bônus, eu quero tirar 0,5% desses caras, porque aí eu vou ganhar meu bônus. Não quer nem saber se o equipamento vai trazer segurança e nada. Cara, como é que a gente faz para vencer essa barreira? Rodolfo, eu vou falar que na Canopus, cara, essa questão parceria é muito forte. Pra mim é até fácil, é leve, porque a gente não senta um ditado que a gente tem lá o Bruno Paraíso, diretor de operações, a Dina, que é de suprimentos. A gente não senta para fechar uma obra. A gente senta para fechar a primeira obra com visão das próximas, né? Então, a gente tem raros fornecedores que fez uma obra só. Inclusive a Pacini. Eu comentei que hoje a gente tem 5 gruas em operação, mas já está na 15ª grua que fechamos no longo desses anos aí. Então, a gente vem... Hoje, até a gente está fazendo uma aquisição de uma grua. Vou falar um pouquinho depois. A gente está comprando uma grua da Pacini hoje. Então, quando a gente senta com o fornecedor, é escutar, é ouvir, é trazer para o negócio uma solução que seja viável para ambos. Por quê? Porque tem que ser sustentável. A gente quer fazer essa obra e quer continuar fazendo obra. A gente vive de fazer obra com os fornecedores. A nossa mão de obra é 100% terceira. Eu dependo do fornecedor. Então, quanto mais ele esteja saudável, alinhado com nossos pilares, eu ajudar ele a desenvolver e, dentro dessa cadeia, ter os principais fornecedores que estão abertos à inovação, à melhoria, a crescimento, eles encontram um parceiro muito forte que é a Canopus. A Canopus também tem muito isso na veia, né? Então, dando a minha parte, comento que é fácil e trazendo isso para a Pacini foi esse detalhe. A gente falou de uma dor nossa, eles foram atrás, voltou, estamos viabilizando, agora levando lá para BH, dentro das gruas da Pacini, tem 2 gruas nossas que acabaram de montar em Belo Horizonte e a gente está levando esse equipamento de operação remota para uma dessas obras. E no Rio de Janeiro, levando uma aquisição de uma grua também. Dentro, a gente tem uma agenda, Rodolfo, com os fornecedores, que a gente faz um café com o fornecedor. Quando a gente fecha uma obra, quando a gente finaliza, começou uma obra, 3 meses de obra, a gente senta com todos os fornecedores na obra. Bruno, eu representando as obras, suprimentos, GGO, o engenheiro, o GO, e todos os fornecedores. O de GRU, o de cremalheira, o de estrutura, o de alvenaria, todo mundo na mesma mesa. E a gente vai todo mundo no mesmo objetivo em comum. Porque um ajudando o outro, a gente potencializa o mercado. Puta, É isso que a gente está tratando hoje. Não, parabéns, cara, de verdade, porque é isso que a gente tenta vender no C3 o tempo todo, cara. Pelo amor de Deus, gente, coloca todo mundo na mesma mesa para debater o projeto, para debater a solução. Coloca o engenheiro, coloca o projetista de estrutura, o fornecedor de GRU, o fornecedor de piso, o cara que vai aceitar. Faz um projeto multidisciplinar, porque vai dar certo. Exato. Vai dar certo. É planejar, coordenar e executar. Exatamente. Mas E um entende o outro, né? É. Um vai apoiando a dor do outro. O sucesso de um é o sucesso do outro, cara, na mesa. Eu acho que esse é o principal ponto, é escutar, né? A gente está muito acostumado no dinamismo do mundo, que tudo está acontecendo e a gente não para escutar. No último podcast, por coincidência, a gente estava comentando, o Bruno falou, puta, eu quero comprar, mas tenho receio de comprar por conta de serviço atrelado. Eu falei, cara, relaxa, vamos resolver isso. Você já me contrata para fazer o serviço, já aluga meu equipamento. Não faz sentido não ter os dois. Então, criei um sistema de care para ele, resolvemos o problema, ele contratou já na hora de comprar a grua, ele já contratou o serviço que ele vai executar durante o ciclo. Mas isso é por quê? Porque a gente tem que ter escuta ali e falar assim, puta, eu preciso ser interessante antes de ser interesseiro, sabe? Eu preciso... Cara, como que eu posso ajudar o cara a otimizar o processo de fato? Porque é por isso que a gente surgiu. Se não fosse para otimizar o processo, não existia equipamento. Sim, então, como claro. é que eu posso ajudar de fato bem isso? legal nisso. Foi numa sentada nossa falando das equipamentos atuais, desse operação remota. A gente tava numa reunião um dia antes, que a gente sentamos lá, eu, o Bruno Paraíso e a Dina. Cara, nós temos 4 queimadeira que é nosso. A gente tem Bobcat, que é nosso, tem 5 Bobcat nas nossas obras. Bomba de concreto, a gente tem 5 bombas de concreto. Então a Canopus acredita no equipamento. Por isso que quando a gente falava, vamos melhorar o mercado, escassez de mão de obra, a gente escuta muito isso falar. Sim. E pouco se fazer. Então a gente acredita, o que nós podemos fazer como construtora para apoiar? Dando equipamentos, condições, minimizando as falhas dos empreiteiros, que eu acho que é isso que é um ponto, né? Dando suporte. E num dia antes, a gente falou de comprar uma grua, no outro dia eu encontrei o time da Pacini, a gente conversou, eles falando que tava vendendo algumas gruas. Cara, eu tava ontem numa reunião, a gente quer comprar, mas a gente tem
um cuidado com a operação, manutenção, né? A gente quer que esse equipamento saia de uma para outra. Não, isso aqui eu te atendo e deu certo. 15 dias depois, estamos com uma grua contratada em produção. É isso que é parceria. Acabei de encontrar o Renan ali fora, a gente resolveu uma questão que tinha questão de energia. Não é de quem é o problema, é como que a gente resolve isso aí para poder resolver um mais, né? Porque a gente pensa em pessoas, né? No fundo, a gente está construindo sonho, realizando sonho, que foi o que a gente falou no último... E pegando esse assunto dos sonhos, a gente realiza 2 sonhos, né? A gente falou isso, a gente fez uma reunião com todo o time de engenharia na última sexta, quase mais de 100 colaboradores aí diretos, e a gente falou um pouco disso. A gente realiza o sonho dos clientes, mas também é sonho de quem está construindo, é sonho do fornecedor que está crescendo na empresa, Claro, sonho daqui quem está sentado, lógico, está indo no próximo nível, o estagiário, o ajudante, o pedreiro. Então, são 2 É um ecossistema sonhos enorme, cara. É um ecossistema enorme. É muita gente Enorme. envolvida, é muita gente. Muita. Eu acho, sim, uma coisa interessante o que eu acho que fica de lição nisso, Bruno? Cabeça de empresa de capital fechado, né? Não falando mal das empresas de capital aberto, pelo Claro, amor de jamais. Deus, né? Sim, Porque sim, estão sim. aí no mercado e são relevantes demais, muito importantes. Pessoas boas. Mas eu acho que falta um pouco, para as de capital aberto, falta um pouco pensar pequeno, né? Que é isso que você está falando. E pensar pequeno não é pensar em ganhar menos ou ser menos lucrativo. É pensar com cabeça de empresa pequena, que dedica tempo Sim. para a inovação, para escutar o cliente, para fazer alguma coisa diferente. Então, eu gosto de ouvir, porque, por exemplo, eu escuto esse mindset que você está falando também da Patriani, que já não é mais pequena, Sim, média, agora já está já grande, grande. mas tem esse conceito também de parceria. Bruno Ramudi é um grande amigo nosso, Legal. e ele recebe, faz a mesma coisa também, ele recebe lá, ele vai visitar as fábricas. Essa conexão entre fornecedor e contratante, cara, é muito importante. Sim, perfeito. Gente, agora vamos para o tema mais importante de hoje, que é a robótica dentro das gruas, né? Vocês foram os caras que colocaram uma operação remota na primeira grua do Brasil, é isso? Exato. Na verdade, não existe no mundo inteiro. No isso. mundo? Não existe. Meu Deus. Que loucura! Parabéns! Tem um chinesinho ali que falou que existe, mas não Meu veio funcionar. Deus do céu. Eu falei, então põe aí pra rodar, quero ver. Parabéns, Não, mas aí parabéns, só tem na parabéns. China, tá não sei o que. Então não tem, né? Então não tem. A gente está com uma operação remota, tá mostrando aqui na feira. Essa ideia, a idealização do projeto partiu justamente de uma dor também e o aperfeiçoamento da mão de obra. Hoje a nossa disponibilidade de mão de obra no canteiro de obras é ruim, então a gente precisa melhorar. Como que a gente vai melhorar isso? Dando condições para trabalho. Então, uma das ideias é capacitar cada vez mais e ter um colaborador mais qualificado para fazer a operação, para mitigar todos os riscos da operação ali do transporte de cargas, né? Atrelado a IA. Então, a gente colocando a inteligência artificial para fazer o monitoramento e o acompanhamento da operação, a gente consegue minimizar drasticamente qualquer tipo de risco que venha a ter. Já começa a operação, antes de começar, na verdade, a operação, a gente tem um checklist que é integrado junto com a liberação da máquina, que só consegue funcionar o equipamento depois que o checklist é totalmente preenchido de uma forma ordena. É um checklist de riscos, é isso? O equipamento ele só consegue trabalhar. Hoje em dia já existe o checklist diário, né? Que o operador tem que preencher antes da operação. Mas é o cara que vai lá fazer a verificação. O cara que vai fazer. Mas o que acontece, cara? Geralmente o cara não faz, a obra tá no ritmo tá acelerado, na correria lá, lógico. tá com o cronograma atrasado, então não sei o quê, aí não faz, deixa para fazer no final da semana. Na sexta-feira ele vai preencher todos os checklists lá e pá. Então, a gente fez de uma forma que isso não aconteça mais. Perfeito. O operador, ele tem o aplicativo na mão, o sinaleiro, perdão, tem no canteiro, ele tem um aplicativo na mão dele que ele vai fazer toda a inspeção da máquina pré a operação. Então, ele vai fazer ponto a ponto, vai colocar as fotos ali do item que checou, e aí sobe, né, faz o upload, sobe para poder liberar a máquina. Enquanto não fizer isso, a máquina só fica em primeira velocidade e não entra para a operação em velocidade de carga máxima, né? Então a gente consegue minimizar todos os riscos que você vai ter numa falha de um dia para o outro, de um problema. Você garante que o checklist é preciso no dia, né? Na hora. Isso acaba sendo uma preditiva também, porque durante a operação do dia a dia, às vezes acaba acontecendo um desgaste de uma cinta ou um parafuso que só está mais folgado e tal. Então a gente consegue prever uma corretiva. Antes de gerar uma corretiva, a gente consegue fazer uma intervenção
dentro do dia ou da semana, para que você não tenha uma quebra na máquina. Então, você vai conseguir ter mais efetividade da máquina, né? Uma maior produtividade da máquina sem ter quebra dela inesperada. Essa é a ideia Então, do além de aplicativo. segurança, precisão e velocidade, você está embarcando inteligência artificial. Exatamente. Tem uma câmera que fica focada direto no cabo de aço, né? No tambor, que ela vai fazer a leitura do rebobinamento do cabo e das condições físicas do cabo. Se o cabo tiver um desgaste prematuro, por algum motivo, a IA vai informar a tela e vai no dashboard da máquina, onde vai acusar o problema de falha de cabo, necessária a troca do cabo. Eu entendo que isso automaticamente traz uma maior performance, porque você não tem equipamento parado. Exatamente. Né? Não tem aquela Exatamente. coisa, quebrou, puta, compra correia, fica 3 exato. dias parado aqui, não sei o quê. Então, Muito legal, cara. a gente consegue cercar de todos os lados, desde o checklist até a visualização instantânea ali da operação. Sensacional, cara. É tecnologia na construção civil embarcada na veia, A né, industrialização da construção civil. É Então, isso. como nós conseguimos colocar a construção civil num outro nível? Equiparar um nível de uma indústria metalúrgica, de uma indústria que já tem uma maior robustez, né? Industrializando a construção civil, dando ferramentas adequadas, capacitando, treinando. É isso que vai poder colocar a construção civil num outro nível. Mas a gente só vai conseguir industrializar se todo mundo se unir. Exatamente. Isso que é uma isso. pena, cara. Construtora, porque incorporadora, produto, projeto. não adianta. Vocês são fornecedores. extremamente ousados e eu dou os parabéns para vocês de se permitirem colocar alguma coisa na frente antes de alguém fazer a demanda. Mas isso já começou, tá no meu DNA. Isso você começou em falou lá no 95, começo, é isso mesmo. Quando o pessoal subia aço por baixo do elevador e dava isso. acidente, e cara caía dentro do poço do elevador e morria nego direto ali. É isso que eu falei. E daí surgiu toda essa evolução que eu tenho nos meus equipamentos. É porque fica essa briga, né, entre partes. De quem é a obrigação de industrializar? É do fornecedor ou é da construtora? Aí o fornecedor fala, se a construtora não me dá volume, eu não pago o meu investimento na industrialização. Sim. Aí o fornecedor, também, a construtora, a mesma coisa. Como é que eu vou dar volume para um negócio que é novo? E aí fica essa... Mas essa questão a gente viu em outros mercados. Por exemplo, em 2019, a gente mal falava em carro elétrico. Sim, né? exato. Então, assim, eu fiz um evento na época, eu trabalhava na Autodata, eu tava mudando um monte de coisa lá, e a gente fez o Brasil Elétrico. Então a gente começou a falar, tinha BMW i3 e tinha alguma coisinha ali. Hoje você vê a proporção que tomou, porque são empresas de tecnologia montando É automóveis. isso, exatamente. Então, quem não se adaptar, cara, a gente, cara, precisa, não dá mais. A gente tá falando de uma grua operada remotamente, com monitoramento 24 horas, onde tem um time-lapse que vai ser oferecido para o cliente em tempo real, e a gente tá falando disso de um projeto de menos de 1 ano. Então, a gente tá falando que as coisas mudaram, a velocidade das coisas mudaram, e, assim, é uma necessidade, né? A gente precisa estar antenado do que está acontecendo fora, o que as pessoas estão se movimentando e como que a gente pode fazer mais para o mercado como um todo. Então, acho que essa união é necessária e pelo que a gente está com essa parceria há pouco tempo, mas vocês também estão fazendo justamente essa união. Esse é o papel de vocês. Vocês são elo. Isso, a gente tem. Inclusive, no nosso site tem um negócio que a gente chama de matriz de sucesso, onde está todo mundo em volta e a gente está no centro. Exato. Esse é o objetivo. E que legal, pegando esse gancho até desse objetivo, a gente falou do C3 nesse momento. Nesse podcast, eu virei para eles, porra, já que nós estamos com essa visão, é um projeto que eu acredito muito, o C3, eu acompanho o C3 desde da fundação e comecei a participar até na época que eu estava na Tegra. E aí eu falei, cara, vocês têm que levar isso pro C3, vocês não conhecem? Marca com o Rodolfo. Na hora eu mandei os contatos aí, fiz a ponte para eles, falei, cara, leva lá para expandir esse conhecimento, de unificar e melhorar realmente o mercado. Eu acho que isso é o grande conceito base, né? Do mesmo jeito que você confia no C3... Você confia na Pacini e tá fazendo o ecossistema girar, né, cara? Eu acho que esse é o grande barato de tudo, né? Quando a gente consegue conectar essas pontas e a gente vê o sucesso que tá acontecendo de uma união. Agora, uma última pergunta rápida, Bruno, que é o ponto que todo mundo vai falar. Financeiramente, é óbvio que essa grua, ela custa um pouco mais caro do que uma grua tradicional. Sim. Qual foi o fator decisivo para você tomar a decisão final de realmente, vou pagar mais caro porque vale a pena? Rodolfo, hoje a gente está, junto com a Pacini, a gente está construindo esse número. Porque a gente entende que tem um investimento, a gente quer investir, então a gente está medindo essa eficiência dessa grua agora nesse projeto que está finalizando, tem mais 2 meses de obra. A gente está medindo, até o final dessa obra, a gente quer padronizar para todos os canteiros da Canopus.
Então a gente entende com esse benefício que ele comentou, de produtividade, eficiência e segurança, esse pequeno investimento vale a pena. Né? Porque eu vou trazer isso e mostrar para o fornecedor, para o empreiteiro, por isso que a gente começa agora. A gente teve uma conversa ontem via Cláudio, né, que é o nosso coordenador de segurança, para a segunda a gente começar mais próximo, a gente começar a medir e eu levar isso para o empreiteiro. Eu quero levar isso para o fornecedor de alvenaria, que ele sabe que ele tem um equipamento diferente do nosso canteiro e seja mais atrativo. Não que ele vai me dar um desconto no preço do metro quadrado, mas ele vai ser uma opção que entre o A e o B, ele vai querer o B, vai querer o A, ele vai querer a Canopus, por isso e isso. Né? Então a gente entende, olhando pela visão que nós temos de equipamento, como eu comentei, grua, cremalheira, bomba, e agora a próxima aquisição é a grua, a gente quer investir nesse equipamento para vender isso para os nossos parceiros. Então, o grande recado final é inovar não é economia, é investimento. É investimento. Eu acho que assim, eu acho que é Muito redução legal. de custo, inclusive. Então, mas você sabe qual é o grande... Na ponta do lápis, cara, É isso. trouxe uma otimização de Sim. quanto tempo? Perfeito. Assim, Exato. Os dias só que ela que- não quebra, tá parado. Só que a grande, cara, o mercado não faz Não essa faz conta. essa conta. Eles fazem a Não conta na faz. planilha. Não E faz, aí não lascou. É por Então, isso que a custa mais industrialização não caro, pega. é isso que você falou. É isso. O Angel fala muito isso. Fala, É cara, a industrialização, ela é diluível. São assim, o tapume verde, né? Que eles foram o primeiro lá. Foi o mesmo. tapume ecológico, eles foram o primeiro. Na época. Cara, custa o dobro. O dobro. Só que você usa 5 vezes. É isso. Então. É conta de padaria. É. E só que ninguém faz. Ninguém O faz. cara pensa lá no centro de custo daquela obra, ele vai olhar e fala, não, o dobro tá Resultado doido. imediato. Resultado O imediato. nosso negócio isso, é de médio... Na verdade, ele é longo prazo. Longuíssimo, A gente 4 compra anos. hoje, começa a olhar pelo para um amor de Deus. terreno, É isso. até ele tá pronto 5 anos, mais 5 de 6, manutenção né? do cliente, de assistência técnica, né? É muito longo o ciclo, né? É um É legado igual a nossa enorme. grua. Nossa grua ela é projetada, ela vai durar no mínimo 20 anos. Então, assim, o projeto que eu tenho no meu equipamento, diferente de outros aí, que é para você usar 2, 3 horas, eu acho o produto chinês, cara. Produto chinês, você vai comprar uma grua chinesa, você vai derreter, a grua vai derreter, entendeu? O elevador vai derreter. Porque, assim, é para vender. A China é uma plataforma de indústria, né? É a construção planetária. Sim. Então, ela quer vender, ela não quer alugar. Então, quanto mais ela vender, melhor. Então, ela faz um produto simples, mais barato e que dura pouco. E aí, vai... Tem as duas coisas. A China também fabrica coisas de extrema Exato. qualidade. Sim, tem, com certeza. Mas o nosso produto, como a nossa empresa é uma empresa voltada para locação, eu preciso de um produto que dure Que bastante. seja durável, Então, ele claro. comprando a nossa grua, ele vai ter uma grua que vai durar 20 anos. Apesar dela ser um pouco mais cara do que tem no mercado, mas vai durar muitos É anos. pra isso. ele. Quem sabe fazer conta... A gente A entendeu longo essa conta prazo, e fez esse investimento. é, a gente tinha isso um aí. segundo colocado, o terceiro colocado com menor custo. A gente olhou a qualidade, durabilidade, a parceria. É que hoje Bom não dá para demais. comparar um produto nacional comparado ao nosso equipamento. Se você for comparar os produtos que tem hoje nacionais ou produtos importados, como a gente comentou, a questão da China, mas é por conta do nosso nicho. Sim, Né? Hoje, para trazer um equipamento parecido com o nosso, se você for importar, você vai gastar 3, 4 vezes mais. claro. Tá? E nacionalmente, com o preço que a gente está praticando aqui na feira, exclusivamente, assim, não tem nada nem parecido, nem nacional. Então, a gente tá querendo crescer. A gente precisa crescer Legal. estruturado, óbvio, mas a gente está hoje investindo força para conseguir expandir, para atender outras regiões. E a Canopus tem ajudado a gente agora em Minas, Rio de Janeiro, então tem ajudado a gente bastante com isso. Sensacional. Gente, assim, ó, eu podia ficar o resto do dia conversando com vocês, porque estamos falando só de coisa que eu adoro. Tecnologia, união entre Parceria, né? parcerias e tudo mais. Eu ficava aqui o dia inteiro, mas a gente tem horário para cumprir. Então, Claro. queria agradecer Guilherme, Paulo, Bruno, por estar aqui com a gente. Cada um fazer uma consideração final, só para a gente encerrar. Show de bola. Bom, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, obrigado pela indicação e obrigado por essa parceria. Eu acho que eu já falei essa questão de que as empresas precisam estar aptas às mudanças para a gente conseguir fazer um mercado melhor com o objetivo final que eu já falei, que é atender as pessoas. Então, se todo mundo se escutar, eu acho que sai coisa boa. A gente se escutou, saiu um negócio muito bom para todo mundo. Então, acho que é isso. Acho que é o que eu tenho Eu que falar. agradeço a oportunidade de estar podendo falar para vocês aqui, né? E estar apresentando a nossa inovação. E é um prazer também estar sentando de novo com você, para a gente Obrigado. poder estar discutindo o futuro, né, da construção. E é isso, eu quero investir cada vez mais na indústria, né? Na industrialização da construção civil, para dar condições melhores para clientes e trabalhadores do mercado. Bacana, obrigado. Rodolfo, Paulo, Guilherme, eu que agradeço a parceria também. Sou, de novo, fã do C3 aí, das experiências, dos momentos, do crescimento do mercado, dessa união. Conta comigo, com a Canopus, nesse crescimento, esse olhar diferente, porque, de novo, né? A gente fala muito da escassez da mão de obra, mas a gente tem que fazer agir. Eu acho que Exatamente. nós, Canopus, estamos dessa forma, com essa visão interna, agindo de pouco a pouco. E aí, é bom ter os parceiros que pensem da mesma forma. Muito bom, gente. Parabéns para todos vocês e
para quem está aí assistindo em casa, gente, essa é a raiz. Eu estou muito feliz de ter participado desse podcast em específico, porque traduz o conceito e a raiz do que o C3 faz. Quando a gente se une, as soluções são sempre melhores. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado a vocês.